São Gonçalo Esporte Show. As principais informações do seu clube, notícias de outras modalidades esportivas e tudo o que você quer saber do esporte amador da sua cidade e região. No comando, os antenados na jogada. Torcemos sem parar. Opa! E hoje é sexta-feira. Alô, alô, São Gonçalo. Alô, alô, região. Alô, alô, municípios adjacentes. Alô, alô, você que nos ouve pelos aplicativos e pelo site sãogonçalofm.com. Está no ar o São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados na Jogada, pela Rádio São Gonçalo FM, a rádio que leva São Gonçalo até no nome. E eu dou meu boa noite. Hoje tem casa cheia, galera. E eu dou meu boa noite ao Salvador Rangel, o operador, que é bom pra Dedéu. Hoje a câmera tá lá, Salvador. Então pode falar pra câmera que daqui a pouco estaremos no YouTube, hein? Manda um abraço. E é claro, dou meu boa noite também a meu parceiro aqui de sempre, que não estamos sozinhos hoje, mas começamos com ele, é claro, o comentarista da verdade, Lucas Haddad. Boa noite, David. Boa noite, Salvador Rangel. Boa noite, São Gonçalo e região. Boa noite aos nossos convidados, nossos amigos aqui que estão fazendo parte do nosso programa hoje. Gostam de vir sexta-feira, porque daqui eles devem sair para Boemia e o que for. Mas enfim, David, começando aqui os destaques, já que hoje eu vou falar menos porque nós temos aqui... Eu posso revelar quem são? vai lá. Tradição, Carlos tradição. Malagueta, Carlos Malagueta. Não era pra revelar esse, era pra revelar o Rômulo Diego Moreira. Mas, David, meu destaque inicial é: proposta de novo regulamento para o Carioca faz Ferdi marcar arbitral. E aí o que acontece? Convidaram o Flamengo e Fluminense, e aí eles não estão muito amigos, né, da Ferdi, dos clubes que são seus asseclas, e eles não ficaram, não aceitaram a proposta. A proposta é essa que eu falarei em breve, de qual seria essa fórmula. Muito bem, então rodando aqui a equipe Antenados da Jogada, eu chamo agora ele, o cara que tem o furo da notícia, que tem informação e tem também uma opinião muito concisa, o grande jornalista Rômulo Diego Moreira. Boa noite, Rômulo, já pode dar de cara o seu destaque inicial. Boa noite, David, boa noite, Lucas, boa noite a todos, boa noite, ouvintes. Bom, meu destaque é pro futuro sombrio do futebol brasileiro. A seleção brasileira sub-23 perdeu ontem pro Uruguai por 2-1 no PAN e vai disputar a medalha de prata. Uma vergonha, o Brasil não criou nada. Bronze ou prata? Não, é bronze. Ah, tá. Bronze, claro, vai ser bronze, né? Quem vai disputar o ouro ou a prata vai ser o Uruguai. Não jogou nada o Brasil, não criou nada em 70 minutos. Arrumou um gol, o Dodô foi de herói a vilão, deu um lindo passe pro Eric, o jogador do Goiás, que nem vai jogar contra o Flamengo. O Brasil conseguiu fazer um gol num pênalti muito mal cobrado. E depois o Dodô enlouqueceu, foi expulso, e o Uruguai já tinha todo o jogo, um jogador a menos. Aí o que aconteceu? O Brasil tomou 2 gols em 3, 4 minutos. Foi uma loucura, Brasil eliminado e vexame lá em Toronto. Muito bem, falaremos disso também. E claro, seguindo e completando a mesa de hoje, temos ele. Solta a vinheta dele aí, Salvador Rangel. Tem aí, Salvador? Se tiver, então pode soltar. Boa noite, o apimentado que tira de letra. O tocador de violino. Carlos Malagueta. Boa noite, garoto. Boa noite, David Sharp, boa noite, Lucas Haddad, Salvador Rangel, bom pra Dedéu e o RDM, Rômulo Diego Moreira. Meus amigos, Rômulo tem toda a razão, meus amigos. Brasil é isso aí, é terra de sol, de praia, e onde tem praia, tem bronze. É o Bronzil, Malagueta, é o Bronzil. Já perdeu, já chegou perdendo completamente o fio da meada. Malagueta, olha só, Malagueta e amigos da mesa,
um jornal diz que um time do Zico lá, né, o Gol UFC da Índia, poderia estar acertando com o Léo Moura. Tem isso e tem muito mais, porque tem Mas a rodada... pra quando? Ano que vem? Pra ano que vem, porque esse ano ele não pode jogar ainda, né? E o Lucas falou que ele tinha acabado pro futebol. Então, Mas de alto nível acabou, tá indo pra Índia. Gol UFC, pois é. Então, falaremos disso, falaremos também da rodada do Campeonato Brasileiro, das séries A e B e muito mais, porque está só começando o São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados da Jogada. Então, não saia daí, porque daqui a pouco tem muito mais pra você. Valeu, voltamos já já e torcemos sem parar. Agora em coro coletivo, nós torcemos sem parar. Que coisa bonita, valeu, vai Salvador. A capela. Você está ouvindo São Gonçalo Sport Show com a equipe Os Antenados na Jogada. E para anunciar com a gente, basta ligar 99831 9076. 99831 9076. Venha fazer parte do time. Nunca se esqueça, de segunda a sexta, torcemos sem parar. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Mande sua mensagem para o WhatsApp 99987-4802. 99987-4802.
Às 7h16 da noite, voltamos com o São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados da Jogada, e voltamos falando do Campeonato Brasileiro, rodada número 15, que começa agora nesse sábado, tem amanhã jogo, mas os cariocas só jogam no domingo, às 11 horas, inaugurando esse horário de 11 horas pelos times cariocas. A Chapecoense recebe o Fluminense lá na Arena Condá. E temos também mais tarde, às 16 horas, horário tradicional da televisão aberta, Goiás e Flamengo. E às 18h30, o clássico Rio-São Paulo de São Januário, Vasco e Palmeiras. Então, começamos falando do Fluminense, Lucas Haddad, que começa jogando mais cedo, às 11 horas, no horário lá que você falou que você resolveu acatar o horário, né, Lucas? Eu resolvi acatar não, gente. Quem acatou foi a torcida brasileira, que tá lotando o estádio nesse horário, que tá fazendo acontecer jogos nesse horário, tá esgotando ingresso. E os jogos estão sendo bons jogos com gols. A gente falava, pode ser que os caras fiquem preguiçosos e tal. E o próprio Wellington Silva disse que é igual treinar. Como eu posso dizer? É igual treinar, é um treino que eles fazem. Eles treinam nesse horário normalmente. Eles não treinam 4 da tarde, 6 da tarde, 8, 21h45 da noite. Enfim. E aí, tirando esse fato de ser um horário agradável para as famílias, para o público ir, tem também o fato de que vai ser um jogo perto do meio-dia, já que começa às 11 horas. Ele vai acabar o quê? Volta de 1 da tarde, é isso? Então o que acontece, já que o jogo dura 2 horas? O que acontece é que lá em Chapecó, que normalmente é muito frio, como o Vasco foi jogar lá, pegou um clima que a sensação térmica beirava 0 grau, então o Fluminense parece que... A temperatura era de 6 graus, né? Chegou a 6 graus. A sensação térmica que era outra. Baixou ainda mais, exatamente. Isso, a sensação térmica é pior. A temperatura é uma coisa, o que você sente dela é pior ainda. Aí o Vasco parece que congelou e tomou aquele 1x0 e tal, a gente até falava desse jogo. O Fluminense vai jogar no meio-dia, vai estar mais quentinho, mais aquecidinho, entendeu? Vai ser mais fácil de se adaptar. Então, no caso, é um jogo que promete pro Fluminense que além do jogo... Primeiro, Lucas Haddad, você já falou do horário, agora então o Salvador Rangel lembrou muito bem, Salvador tá na atividade com a gente hoje, então, Salvador Rangel, falaremos do Fluminense, então solta a vinheta do Fluminense, garoto. O seu tricolor. Clube que orgulho, Brasil retumbante de glórias e vitórias. Rômulo e Malagueta estão rindo aí, eu não sei por quê. Por que vocês estão rindo aí? Eu fico pensando, o Tim Maia, que seu vozeirão cantando hino do Fluminense, já pensou ele fantasiado, você sabe de quê, cantando assim? Ia ser muito engraçado. Eu não entendi, mas tudo bem. Você entendeu o que ele falou, Lucas? Não, eu entendi que teve uma gracinha, uma piadinha, mas não entendi em relação ao quê. Exatamente. Tá fantasiado de quê? De quê, Malagueta? Espartilho, baby doll, batom. Eu não tenho capacidade cor de rosa. de imaginar o Tim Maia fantasiado de... Fazer tudo. Eu não tenho capacidade de imaginar o Tim Maia vestido de Até o Salvador Rangel falou, que isso, rapaz? O Salvador que é tão discreto, até ele se manifestou. Porque pois é. Falou do Fluminense dele, não dá, né, Salvador? Não deixa, não. E o Gerson, que está suspenso... Vamos falar de Fluminense, vamos falar de coisa séria. Vamos lá pro jogo. O Gerson, que está suspenso, cedeu espaço pro Osvaldo. Já até falei aqui. Cedeu espaço pro Osvaldo. Que vai entrar. Aí o Fluminense vai com essa formação mais pra frente, né? Dizem que formação com 3 atacantes é mais ofensiva. Vamos, Marco Júnior, Fred e Osvaldo. E aí vai ser o 4-3-3, os 2 volantes. E aí na meiuca ali, já que o Gerson não vai estar, nós teremos... Jean, então repete, meio de campo. Jean, Edson e o armador, se não é Ronaldinho, não sei se vai ser o Ronaldinho não vai estrear. Não vai. Não sei se... Não sei, o armador pode ser o Igor Leite, pode ser, já que Gerson não tá, o Vinícius tá contundido. O Vinícius tá machucado ainda. Pode ser o Gustavo Scarpa. Eu acho que ele vai de Gustavo Scarpa. Pelo lado esquerdo, né? Não, ali é centralizado, né? Centralizado. Centralizado mais mas pode ser o Igor Leite também, não dá pra descartar não. O Igor Leite tem entrado bem. Porque são 2 volantes, o meio tem que jogar mais centralizado, Rômulo. Sim. Nessa situação. Mas E o Marco Júnior vem de trás também, às vezes. Mas o Gerson é um desfalque bem negativo. Lembrando ele que fez a linda jogada pro gol do Marco Júnior, que também foi uma linda conclusão, mas a jogada toda começou por ele, né? O Gerson, a torcida tá meio desconfiada com ele, já disse que ele tava pensando muito em Barcelona, em sair do Fluminense, porque ele caiu muito. Eu digo que não é por aí, é normal oscilar. No último jogo, 18 não jogou bem, mas ele fez a diferença como tinha que fazer. Chegou nele, ele deu um passe pro Marco Júnior, e o Marco Júnior fez o gol. Agora o Gerson é isso, ele tem esses lampejos, ele tem essa coisa de estar sumido, de errar
5, 6 passes, pra quando dá um também é um passe primoroso. Isso acontece. E é normal de um garoto de 18 anos oscilar. Eu não acho que seja coisa de mercenário que está pensando no outro clube. Tem nada a ver com isso, gente. É 18 anos, é normal. O cara, ele não vai manter a regularidade ainda. Ele ainda vai ter que ganhar muito sobre corpo, ele vai ter que ganhar experiência. Ele começou a ser um jogador visado, não somente pelo bom carioca que fez, mas porque clubes do exterior estão brigando pra tê-lo. Aí o pessoal começa, olha, aquele é o Gerson. A famosa joia que o Barcelona quer, olho nele. E aí, isso aí, pra você escapar de marcação, de um esquema tático que vise destruir o seu talento, que vise te impedir de jogar, requer experiência. Verdade. Agora eu acho que o Fluminense foi um pouco desorganizado no Clássico. Tem que voltar à organização, proteger os zagueiros, porque os gols do Vasco surgiram em defesas, né? Falhas defensivas do Tricolor. Isso. Né? O segundo gol é um gol espaçamento do Vasco, enorme entre a linha de meio campo e o miolo de zaga. Mas também ninguém contava com o tirambaço aquele do John Clay, né? Tudo bem, mas tu tem que contar sempre que alguma coisa vai sair. Se o John Clay não resolve dar um tirambaço, ele podia dar um passe pra alguém. Ele tava livre. Ele tava completamente livre, ele tinha várias opções, né? Pois o primeiro já foi uma falha defensiva, né? Não podia ter Foi. Agora, e dois subir jogadores os dois marcando a volantes bola ao mesmo tempo e subir os laterais, o Fluminense tem que equilibrar mais isso. Porque eu acho que o que apareceu nesse jogo, no Clássico, foi isso, as deficiências do Fluminense, né? Principalmente na defesa. Ô Romulo, tu falou uma coisa correta, e na verdade não é nem que é deficiência. Comentou-se muito depois do jogo Fluminense e Vasco, lá nas Laranjeiras, que o que quebrou o Fluminense foi ele subestimou o Vasco nesse aspecto ofensivo. Ele falou, sabe de uma coisa? Os caras ofensivamente não são lá os melhores. Vamos nos dar o luxo de sair um pouco mais, vamos tomar as rédeas do jogo. E tu não pode fazer isso. O Fluminense aceitou o protagonismo, no caso, né? Isso, aceitou o protagonismo e se arriscou tudo mais do que era pra se arriscar. Respeitou menos, falou, sabe de uma coisa? A gente pode subir com 2 volantes, com laterais. Tanto que o primeiro tempo foram 9 chutes do Fluminense e 1 do Vasco, que foi o do gol. 9-1 de chutes. Só que o Fluminense não é obrigado não a engolir o Vasco, é um clássico. Ah, mas a tabela diz, não importa o que a tabela diz, é histórico, é clássico. O Fluminense não tinha que aceitar esse protagonismo de se lançar loucamente, falar, sabe de uma coisa? Nós somos o Fluminense, nós podemos nos lançar mesmo e a gente não confia no poderio ofensivo do Vasco. Não confiou, tanto que lá no dia o John Clay acertou uma patada linda, um chutaço, perdeu o jogo. Para esse jogo de agora, parece que a recomposição, o Oswaldo também vai ajudar a fazer a recomposição. Aquela coisa de fechar a linha. O Marco Júnior já fazia isso. Eu falava que o Marco Júnior amadureceu demais. O Marco Júnior, na primeira passagem dele, que foi quando ele foi revelado, ele era um cara afobado. Aquele segundo atacante afobado. Você viu o time adversário trocando passe no campo de defesa, e ele corria igual uma galinha maluca, igual um louco atrás da bola, se cansava. Ele não tinha aquela maturidade, sabe, de pensar, não, vou fechar aqui, vou fechar o buraco. Eu vou povoar o meio campo. Comportamento tático, né? Mais Isso. ou menos como o Wellington Hoje ele já Nem. tem. Não, mais ou menos como o Wellington Nem, né? Os jogadores são revelados, aí ganham cancha, ganham experiência em outros times e voltam bem melhor. Isso, o Fluminense tem esse exemplo do Wellington Nem também. O Wellington Nem, ele voltou, ele fez um campeonato brasileiro para o Figueirense monstruoso. O Marco Júnior não chegou a fazer nenhum campeonato brilhante por outro clube. Mas nisso ele conseguiu a maturidade de não ficar igual uma barata louca, tonta, zanzando ali pelo ataque e se desgastando à toa. Não, hoje ele fecha, hoje ele compõe a primeira linha de meio campo, entendeu? E por aí vai. Agora, uma outra coisa que eu queria até comentar isso no Vasco, mas eu vou trazer pro Fluminense, que é até uma análise minha do Clássico. Eu acho que um dos méritos do Vasco foi ter cortado um pouco a velocidade do Fluminense. Com faltas táticas, fechando com 2 linhas, mas... E o Fluminense tem que aprender a jogar com outras alternativas também, porque senão vai ser complicado, né? Só com os meninos correndo, né? Isso. Não, você tá correto. Isso aí tudo... A gente já vê que o Anderson ele tem mais jogadas ensaiadas que o normal. Para o jogo contra o Chapecoense é isso. O Fluminense, no caso, para ele virar líder, ele ainda tá brigando pela liderança, ele tá a 2 pontos dos 2 líderes. Antigamente era só o Atlético, agora o Corinthians chegou. E ele precisa torcer simplesmente para uma derrota de Atlético, né? Que vai enfrentar o Figueirense lá em Belo Horizonte. Eu já acho difícil o Atlético perder pro Figueirense lá em Belo Horizonte, tá? E ele tem que torcer pro Corinthians também tropeçar. Curitiba, não é? Contra o Curitiba, só Curitiba que lá no Paraná. Lá no Paraná. Entendeu? Mas os dois têm que perder, não podem nem empatar. Porque nos critérios de desempate, eles empatam, vão a 30, o Fluminense ganha, vai a 30, ainda fica atrás.
É verdade. E, David, só lembrando aqui a sequência do Fluminense até terminar o turno, né? Chapecoense fora, joga com o Grêmio em casa, Avaí fora, Inter fora e Figueirense em casa. Então acho que dá pro Fluminense terminar ali no G4. Não é tão difícil. Dá, não, são 4 jogos, né? Repete de novo, por favor, Romulo. Vamos lá, Repete Chapecoense fora. Grêmio em casa, Avaí e Inter na sequência fora e termina com o Figueirense em casa. Olha, dá pra fazer aí... Todos os jogos dão pra ganhar, né? Todos é possível. O Inter fora não mais dá pra difícil. cobrar. Agora, Não dá pra cobrar, mas o dá Flamengo foi lá e pra ganhou. Chapecoense, não, tudo bem, mas não dá pra cobrar. Aquela tabela que a gente exato, fala. a tabela projeção programada, do, a projeção. do Rica Perrone. É, isso. Pois é, ó, contra a Chapecoense tem que vencer, contra o Grêmio em casa tem que vencer, contra o Avaí em casa, fora de casa, dá pra vencer, contra o Inter não dá pra cobrar, é normal se perder, Se perder é aceitável. é aceitável. E Figueirense em casa. E Figueirense em casa tem que vencer. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Joga 12 com a pontos. Joga com a Chapecoense lá, tá bom o empate. Não tá bom o empate, não. Quem tem a aspiração, quem tem a perspectiva de chegar a Libertadores e disputar Eu concordo. título, tem que ganhar sem dúvidas. Agora, olha Concordo. só, o Anderson Moreira, o Lucas falava que, porque não tem problema, porque os jogadores treinam nesse horário, mas o Anderson Moreira ligou o alerta aqui, ligou a luzinha amarela, hein, em relação a esse jogo de 11 horas da manhã, porque ele falou que é uma novidade pro time, o time não tá acostumado a jogar nessa hora, e que muitos jogadores acordam tarde, nem tomam café em dias de jogos. Ele falou que a reação física dos jogadores é uma verdadeira incógnita e que isso aí é pra ser realmente estudado. Ó, Que já não até fui eu que disse, foi o Wellington Silva. Montaram até uma... Pois é, você falou que não tem problema, o Elton Silva falou que não tinha problema, né? Isso. Mas Eu falei que montaram o até horário é bom pelo público. Ah, sim, mas o público comprou a ideia, exatamente. Comprou. Mas o Fluminense, realmente, você tá acostumado sempre a jogar 4, 6, 9, 10, é diferente de você jogar 11 da manhã, né? Você acordar e ir logo pro jogo, Claro, né? mas... Até porque treino é muito mais suave, né? Isso, eu É concordo. verdade, mas é aquilo, né? É pros dois times, né? Os dois times vão sofrer. Então, acho que acaba anulando um pouco isso também. Até agora, dos times cariocas, só o Vasco que jogou nesse horário. Malagueta, não tá indo. Fala de novo, por favor, Malagueta. O Vasco foi o único clube carioca. O Malagueta não tá saindo, eu vou passar o meu. O Vasco foi o único clube carioca que jogou nesse horário contra o time do Figueirense, e o Vasco, naquela oportunidade, se saiu bem. Fez um bom jogo, empatou em 0-0. Dentro daquela sequência Poderia do ganhar. Vasco, dentro daquela sequência do Vasco no campeonato, de maus resultados e mais atuações, o Vasco não saiu com a vitória, mas ele saiu com empate e foi uma das melhores partidas do Vasco dentro daquela sequência de jogos drásticos que o Vasco fez. Então, 11 horas da manhã não seria um horário ruim. Agora o Fluminense vai ter que se Engraçado policiar que o nisso aí. Fluminense, a torcida tem uma música que fala isso. Na época que ele jogou a segunda divisão, que depois caiu pra terceira nos anos 90, a estreia dele na segunda divisão foi contra o ABC de Natal, 11 da manhã, 3-2, ainda perdeu pro ABC no Maracanã, 40 mil pessoas lotaram o estádio. Tem até uma música que fala: nós lotamos o jogo às 11 da matina, nós calamos a La 12 na Argentina. Aí continua. Interessante. Mas agora... Coisa, hein? Tem uma música que faz menção, um jogo, sabia, lotar um jogo 11 horas da matina. Tem uma música do Fluminense que fala agora isso. virou da moda torcida. esse horário, né? Agora eu acho que o problema seria jogar 11 da manhã no verão. Aí não dá. Não, é impossível. Aí é não impossível. dá. Mas não foi dá o nem pra jogar- Chapecó? Aí não daria pra jogar às 4. Não dá. daria pra jogar às 4 não, aqui. mas Nem às hoje 3. dá, hoje dá pra jogar tranquilo. Ah, mas no caso é às 3, Às né? 3, às 4, são às exato. 3. Ô, gente, vamos aqui, passando aqui que eu prometi no meu destaque inicial, falar sobre essa treta, a confusão Flamengo e Fluminense Ferge. Vamos Ô, lá. David, sabe qual é essa... Eu prometi aqui, Salvador, já que a gente falou de Fluminense, vamos emendar aqui o Fluminense e falar Até, do... Lucas, é porque tem pergunta no WhatsApp em relação à Copa do Nordeste. Então eu vou soltar a pergunta aqui. Sim. E aí a gente... Já emenda a esses partir modelos. Então você já vai dar o seu destaque, tá bom? Tá ok. Tá muito bem. Pois é, tá, esse WhatsApp aí tá meio complicado. Agora eu achei, peraí, calma Vai que lá. eu achei. Oi, David, aqui é o Cadu. Eu queria saber a sua opinião sobre o Flamengo e o Fluminense jogarem a Copa Sul Minas ano que vem. Pois é, em relação, valeu, Cadu, pela sua participação. Um abraço pra você, meu amigo Cadu, aqui do Rio de Janeiro. Pois é uma situação que a gente já até discutiu aqui. Eu sou a favor de quebrar esse ciclo com a Ferge, e tem a ver com o que você vai falar aí, né, Lucas, sobre essa reunião. Tem a ver.
Exatamente, até o site da ESPN.com já dedicava isso, falando sobre exatamente isso, que o Fla-Flu, a dupla Fla-Flu confirma as intenções de jogar a Copa Sul-Minas, ou seja, passa a ser uma coisa cada vez mais real, né, mais palpável Pois agora. a fórmula do Campeonato Carioca seria uma coisa que consistiria em 4 fases. A princípio, lá, as 16 equipes, elas iam disputar 8 vagas, separadas em 2 grupos, com 4 vagas para cada. Vocês estão captando? Porque não dá para desenhar. Então vamos lá. E os classificados, eles avançariam para a disputa da Taça Guanabara em turno único, que terá um campeão e 4 garantidos nas semifinais. Ou seja, de 8 passaria a 4, campeão da Taça Guanabara. Aí sim, enquanto isso, os 4 últimos colocados... Então vamos lá, começaria com 16. 16. Aí seriam 2 eliminados grupos. 8. Isso, seria eliminado 8. 8 clubes eliminados. Aí 8 fariam 2 grupos. Aí separado em 2 grupos com 4 cada. Chave. Exatamente. Na Taça Guanabara. Isso. 4 pra cá, 4 pra lá. Perfeito. Pois é. Isso. E desses 4 Aí pra cá e 4 os pra lá, classificados avançavam para a disputa da Taça Guanabara em turno único, que terá um campeão e 4 Pera, garantidos... mas esses 4 pra cá e 4 pra lá já não seriam a Taça Guanabara? Não. 4 vagas. 4 vagas pra São Taça 8, Guanabara. ó, grupo 1, grupo 2. 8 clubes. Então são 8 pra cada lado. Isso, 8 pra cada, são 16 no total. Tá, 8 esse pra é cada o- lado, 4 vagas O Flamengo pra esses estaria aí? O Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco estariam aí? foram convidados Tá, vai para lá. participar. Pra mim Porém, esses seriam eles só não- os pequenos, mas tudo bem, continua. Não, estaria todo mundo. 16 equipes, 2 grupos de 8 cada. E aí, cada um desses grupos teria 4 vagas disponíveis, tá? Depois dessas 4 vagas, iria para uma Taça Guanabara de turno único. Com 8 pontos corridos, né? Isso! Todo mundo E contra aí, todo isso, mundo. Um campeão e 4 garantidos nas semifinais. Entendeu? Desses 8 ia sair 4 para as semifinais. Os 4 últimos iriam participar da Taça Rio. Entendeu? Que teria um campeão. E aí os outros lá seriam, daqueles que ficaram para trás, iam participar de um campeonato para ver quem ficaria rebaixado. Os outros 4. Pois é, mas aí seria Taça Rio e o rebaixamento seria mais entre os times pequenos, né? Mas a Isso. questão fica o seguinte, o número de datas não diminui pelo visto, então, né, Lucas? O número de Olha, datas não até diminui. agora eu não consegui entender se diminuiu. Para mim não diminuiu também. Pra mim não diminuiu, porque Porque se tem 8 jogos preliminares Isso é depois... Estão propondo, é uma proposição, estão propondo algo. Porque tá? o ideal é diminuir o número de datas, é ter menos confronto entre times grandes e pequenos, que não são interessantes pro público. Aí que Ô, tá. David, sabe qual seria meu modelo de estadual? 8 datas no máximo, 10 no máximo. Seria 4 grupos, cada grupo com 4 clubes, 16. Os cabeças de chave, os 4 grandes, entendeu? Faria jogos entre si. O primeiro de cada um ia disputar um quadrangular final. E aí o último de cada grupo ia disputar ao mesmo tempo o quadrangular do rebaixamento. Eu faria isso. Mas é pouco tempo. Não, o problema dessa fórmula é que você não garante todos os clássicos no Carioca. Não, Exatamente, não garante todos os Não garante. clássicos. Mas Perfeito. é que tá. No lugar de acabar com o Carioca, diminui data, faz um torneio pequeno e emocionante. Mas aí só entre 4 grupos, né? Entre 4 grupos de 4. Pô, a primeira fase, né? Que seria a fase de grupos. Três jogos. Teria 3 jogos apenas. É verdade. Então faz o seguinte: 8 datas seria isso aí, né? Então multiplica, bota 12 datas. Quantas datas tem atualmente? Ih, tem muita data, tem pra mais de 19 datas. Pois é, 19. bota 12 datas. 12 datas. Aí 19 pronto. ou 20. Se obriga a alguns jogos contra participantes de outro. Como eu posso dizer? De outro grupo. Outro grupo. Tem que inventar um jeito, Tipo gente. paulista, né? Tipo, agora, Pois Mas é. esse do Lucas eu gostei. Eu gostei 3 datas no começo, depois... Malagueta, fala, Malagueta. O senhor está fazendo o que segunda-feira? Segunda-feira? É. Estou fazendo esse programa. Mas antes, de parte da manhã. Por quê? Vamos lá na federação, que vamos apresentar isso lá, que isso é a melhor proposta. Isso não é proposta que eles estão fazendo, não. Estão propondo, não, estão propositando, que isso aí na cabeça do torcedor não existe. Isso aí é falta de respeito, isso é falta de consideração com o torcedor. Imagina um regulamento esdrúxulo desse entrar na cabeça dos torcedores. É o fim da picada, senhora Ferge. É brincadeira, isso não se faz com o torcedor. Porque o problema é mudar o formato, que, enfim, é um formato basicamente esse que já existe, é um formato chato, mas que a torcida até já conhece, né, pra um formato que diferente, mas que não muda nada, né, que continua o mesmo número de datas. É E verdade. continua confrontos entre times pequenos, vários confrontos entre times grandes e pequenos. Agora, só mais 2 coisas. A primeira é que Fla-Flu, eles vão disputar o Carioca. A dúvida é, eles vão disputar com o time titular ou com o time sub-23 ou time sub-20. E a segunda coisa a tal da Sul Minas seria assim, 3 representantes do Rio Grande do Sul, 3 de Curitiba, 3
Paraná. Do Paraná, Paraná, Santa Rio Grande do Sul, Catarina, Santa Catarina. 3 de Minas e mais a dupla Fla-Flu, ou seja, formando os 12. 12 não, 14. Porque seriam 12 19. mais 2, 14, né? 14, exato. 14, que são 3 dos 3 estados do sul. Mais 3 3 de de Minas. Minas. Exato, 9. E aí 12, eu pergunto 2, uma 14. coisa. É tanto clube, a pergunta é, de viagem, isso vai valer a pena pra uma pré-temporada? Porque hoje Carioca é pré-temporada, vamos falar a verdade. Ninguém mais leva Carioca assim, no formato de... Não dura mais 6 meses, porque você ganha um título grande, longo e tal. Meu amigo, é o seguinte, tem que fazer pra... Se a gente tá reclamando de data de Carioca, a gente vai se propor a botar Fla-Flu, a provar que eles fiquem viajando pro sul? Eu acho que vai. Eu acho que isso vai ser bacana. É o que nós estávamos falando outro dia. Como você romper com o modelo. É só um primeiro ano como experimentação para você romper com o modelo. Acho que a Copa do Nordeste é um grande exemplo de como vai dar certo, sim. Vamos falar a verdade. Mas a Copa do Nordeste muito não rompeu mais com nada. interessante ver Flamengo e Cruzeiro, Fluminense e Atlético Paranaense e o Vasco jogando com o Atlético Mineiro do que No caso Flamengo do Vasco, e não, Audax. porque o Vasco não estaria dentro, né? O Vasco O jamais Vasco não, aceitaria claro que não, isso. o Vasco não, claro que não, exato. Mas Atlético e Grêmio, Flamengo. Pois é, os e times Inter. grandes Olha, se enfrentando. exato. mas no Nordeste tem uma diferença. Ninguém lá perde estadual pra jogar o regional. Mas o Nordeste é aquilo que você tá falando, Lucas. Se fosse o seu modelo de campeonato estadual, daria assim pra fazer os dois, porque o estadual seria muito mais enxuto, entendeu? Seria Ainda muito voltaria com o mais Rio São enxuto. Paulo. Imagina, um Carioca desse e um Rio São Paulo com outras... Não, mas aí Rio São Paulo e Sul Minas aí não faz sentido, Não, né? sem Seria um o outro. Sul Minas, seria o outro. Eu acho que tinha que ser o Rio São Paulo também, com o Carioca bem curtinho. Bem enxuto, com bem certeza. Enxuto, exatamente isso. 6 datas De emoção, no máximo. 8 datas, 12 Porque no você vai máximo. ver, na época que tinha o Rio São Paulo existia os dois, mas também o campeonato estadual ia até julho, né? O brasileiro começava em agosto. Era, exatamente. Até agora. Mas a eu gente digo uma estaria coisa, não campeonato pode estadual fazer ainda. igual o Clube dos 13. Nos anos 80, 87, por exemplo, que quebrou com a federação, com a CBF, pra depois pedir que ela reconheça título. Quebrou com a FERJ, quebrou com a FERJ. Entendeu? Ah, vamos fazer um torneio paralelo. É nós aqui, o Clube Fluminense Fla-Flu, o Clube do Fla-Flu. Não pode chegar a fazer um campeonato e falar, CBF, reconheça. Não. Não pode. FERJ, reconheça. Não pode. Quebrou. Mas se o campeonato for bem organizado, bem equilibrado, vai ganhando corpo nos próximos anos. Eu concordo. Meu bom exemplo é a NBB. Primeiro ano era desacreditado e tal, ganhou respeito, o Sport TV comprou aí. Mas a NBB rompeu com a Ganhou federação. peso, ganhou peso. Rompeu com a CBB. Pois mas, é. Mas isso parte de um movimento político. Eu acho que é assim mesmo. Exato. Tem que romper com a festa. E aliás, muito motivado pelo Oscar, né? Oscar Schmidt Monsanto, que criticava ferrenhamente dentro da televisão a CBB o tempo inteiro pela falta de vontade, como a CBF faz o tempo todo, né? Lucas Haddad, Rômulo Diego Moreira e, é claro, Carlos Malagueta. Já deu esse assunto, né? Até porque são 7h38. E a gente pode agora pro próximo intervalo, porque na volta tem, claro, Flamengo e Vasco. E tem também o embate político do Flamengo. E tem eleições no final do ano e a chapa azul se dividiu. A gente vai comentar sobre a isso chapa aqui. esquentou. A chapa azul, né? Vai ficar vermelha a chapa. Olha só. Malagueta, deixa o Malagueta fazer, porque ele tá aqui. Salvador Rangel, locutor dos Lábios de Mel. Horário, por favor. Agora, 19h39. Salvador, música. Porque é música que o povo gosta, é música que o povo quer. Vamos até as 8h08. Vai lá, Salvador. Boa noite. Você está no São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados na Jogada. Eu sou o Salvador Rangel, o operador que é bom pra dedéu. E eu convido você, empresário, a anunciar com a nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Entre em contato pelo telefone 99831 9076. 99831 9076. Valeu! Da música, que bom termos nos encontrado. A vida não podia por muito mais tempo nos ter separado. Foi bom pra você, melhor para mim. E a nossa parceria carece de não mais ter fim. Se tem tudo a ver, deixemos assim. O nosso caso é exceção.
música, que bom termos nos encontrado. A vida não podia por muito mais tempo nos ter separado. Foi bom pra você, melhor para mim. E a nossa parceria carece de não mais ter fim. Se tem tudo a ver, deixemos assim. Que o nosso caso é exceção, é sim. Vai. Dá até gosto ver como naturalmente a gente se combina. Cedo demora a dizer, você parece ler nos meus olhos a rima. Você fica à vontade, me deixa à vontade da gente. É que o tempo pare e não nos separe, sigamos em frente. Da música, que bom termos nos encontrado. A vida não podia por muito mais tempo nos ter separado. Foi bom pra você, melhor para mim. E a nossa parceria carece de não mais ter fim. Se tem tudo a ver, deixemos assim. O nosso caso é exceção, é sim. Somos o que se encaixa, da samba e corda, cacique e cocar, cacique de ramos. Inocência e criança, batuque e dança, cerveja e bar. Engrenagem e graxa, cadência e marcha na ordem unida. Poesia e poeta atingindo a meta de cantar a vida. Da música, solta! A vida não podia por muito mais tempo. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Mande sua mensagem para o WhatsApp 99987-4802, 99987-4802. Às 7h43, voltamos com o São Gonçalo Sport Show e você ouviu da música com Arlindo Cruz e Sombrinha e no primeiro bloco, Moves Like Jagger com Maroon 5, né? Eu tinha esquecido de dar, então estou dando as duas músicas agora. E é claro, você também nunca vai ficar sem os nossos palpites aqui. Esquecemos de dar os palpites para Fluminense e Goiás, para Chapecoense e Fluminense, Flamengo e Goiás. Não vamos misturar as bolas aqui. Chapecoense e Fluminense na Arena Condá, às 11 horas da manhã no domingo. Então, eu começo com o Lucas Haddad. Meu palpite pra Fluminense e Chapecoense Fluminense? 2-1 Fluminense. 2-1 Fluminense. Rômulo Diego Moreira, a sua vez. 2-1 Chapecoense. 2-1 Chapecoense. Malagueta. 2-0 Fluminense. E agora Salvador Rangel para não perder o hábito. Vai lá, Salvador. O Fluminense vai ganhar de 3-1. Salvador Rangel, David Sharp, o comentarista que não perde o charme, o apresentador, enfim, vamos lá. 1-0 Fluminense. Acho que o Fluminense ganha fora de casa. E agora, falamos então do Clube de Regatas do Flamengo, o mais querido do Brasil. Flamengo! Eu teria um desgosto profundo se faltasse um Flamengo no mundo. Pois é, e falando de Flamengo agora, às 7h44, a gente pode falar que o Ederson que veio, última contratação, talvez a contratação que vem pra fechar o elenco do Flamengo, né, Rômulo? O Zico deu aval dele, hein? O Zico já havia criticado o Wallace, né, o zagueiro do Flamengo, falando que na direita não dá pra ele jogar, na esquerda não dá pra ele jogar, ele é péssimo e na direita ele é bom, regular. O Zico falou, o Ederson tem a minha aprovação com a bola que joga, vai se dar bem no Flamengo. Rômulo. Olha, sinceramente, eu não apostaria. Por quê? Porque ele é um jogador que se machuca muito. Pode parecer repetitivo esse papo e tal, mas você apostar num jogador que nos últimos anos vem sofrendo lesões, e lesões graves, assim, não foram lesões curtas. Por exemplo, em 2011 ele sofreu uma ruptura total no ligamento cruzado do joelho esquerdo. Ele ficou 5 meses parado, ele perdeu praticamente metade da temporada. Aí, ano passado, foi outra lesão no tendão do músculo posterior da coxa esquerda. E aí ficou também mais de meio ano parado. É um jogador que
não dá pra você confiar, porque o Flamengo precisa de hoje um articulador pra agora, não é pra saber quando que ele vai ter ritmo de jogo, se ele vai render, se ele vai ficar no departamento médico. Eu não sei, eu não apostaria não. E sinceramente, fazendo polêmica aqui, eu preferia que o Flamengo acertasse mais com o Cícero do que com o Ederson, eu acho. É um desconhecido, eu não Cícero sei se a que torcida voltou vai ao ter paciência. Fluminense. Exato, o Cícero que voltou ao Fluminense. Eu acho um ótimo jogador. Eu acho que é um ótimo jogador. Assim, se ele jogar o que ele jogou... Ah, mas ele passou pela seleção brasileira na época do Mano. Pô, na época do Mano foi muito tempo atrás. 5 anos atrás. 5 anos atrás. E outra coisa também, né? Hoje qualquer Zé Mané joga na seleção brasileira, né? Afonso Alves joga na seleção brasileira. Exatamente, né? Sinceramente, esse camaradinho aí, esse Ederson, jogou segundos na seleção brasileira. 3 minutos se machucou. 3 minutos. Esse cara aí, tem um monte de gente reclamando dele. Entendeu? Reclamando dele o quê? É, que esse cara se machuca muito. Esse cara é um ai, mamãe, não me arranhe. Vai ficar nessa história aí? Esse cara veio pra ficar dodói. É aquela história. O Flamengo agora tá fazendo isso, só virando centro de tratamento de jogador dodói. Tá dodói, vai pro Flamengo. Para com isso. Tem um monte de gente reclamando desse cidadão aí. Vamos ver, é uma aposta. Mas, sinceramente, na minha opinião, não vai vingar, não. Porque é uma mentira... Uma mentira que todo mundo conta, que o Flamengo não tem um meia pra articular o jogo. Mentira, o Flamengo tem. Tem o Almir, tem o Arthur Maia, mas aí a pergunta é, o Flamengo precisava do Alan Almir Patrick, e do Arthur né? O Alan Patrick ele não usa. Parece que o Cristóvão tem alguma implicância que ele coloca o Arthur Maia, coloca Gabriel, coloca todo mundo na função e não coloca o Alan Patrick. Mas sabe por que ele não bota o Alan Patrick? Por que não? É porque ele é o Lula Molusco, o Cristóvão. Já viu a cara dele? É o Lula Molusco. O Lula Molusco com o Patrick, eles não se dão bem por causa daquela história dos hambúrguer. E o Bob Esponja fica neutro na história, é isso. Eu já expliquei pra vocês. Ei, Maluita, vamos caçar águas vivas. Olha, Rômulo, quando o Zico aprovou, eu tô na sua laia aí, desse aspecto, dessa avaliação. Quando o Zico aprovou, eu acho que ele aprovou mais por questão de exaltar, por uma questão política. Porque ele já tava criticando tanto, batendo tão forte no Flamengo e nesse elenco, ele falou, sabe uma coisa, agora eu vou ser aquele tio camarada. Eu vou dizer que pode vingar, que o cara... É uma aposta, o Zico não dá pra dizer. É uma aposta, né? Reforço, por exemplo, vamos lá, vamos falar sério, reforço. O que é reforço? Reforço é o Guerreiro. Chegou, botou a camisa, jogou, fez 3 jogos, 3 gols. Assistência, agora, 3 vitórias. Guerreiro, Sheik. Agora esse cara tá machucado, veio machucado. Vai não, dar ele não problema. tava machucado agora, né? Ele vem de uma lesão, mas ele já tá na recuperado. última temporada ele ficou 7 meses parado. Veio tão fácil, viu? Tão fácil. É isso que eu tá vi vendo muito perguntando. fácil. Se ele tivesse jogando muito bem, ele teria o mercado na Europa. Ele não viria pro Flamengo pra ganhar 400 time mil. nenhum daqui. 200 mil, mais as premiações. Eu vi que pode chegar a 400. Aconteça de chegar na seleção ou qualquer coisa do tipo. Mas olha só, gente, o Cristóvão Borges também enfileirou, foi na linha do Zico, também enfileirou elogios ao Ederson e falou, ele é 10, mas não é um 10 clássico. Ele citou que o Ganso seria um 10 clássico e, na verdade, o Ederson não, mas é um 10 de polivalência, assim como o Montijo, por exemplo, que ele também citou como não se fosse um 10 clássico, mas é um 10 polivalente. Ele joga, se a gente for ver o mapa de movimentação dele, ele joga pelo centro do campo, que é um jogador que o Flamengo não tem muitos no elenco. Então, realmente, assim, é útil, mas é aquela questão. Não sei se ele vai jogar mais ou se ele vai ficar mais tempo no departamento médico, né? É a conferir. Vamos ver. Tomara que ele vá bem. E falando de Wallace de novo, o Wallace com lombalgia não treinou e vira dúvida contra o Goiás. O Samir pode voltar, hein, Lucas? O Samir é uma boa volta pro Flamengo, né? Claro. O Flamengo tá precisando... Principalmente excelente zagueiro, né? Isso, qualidade de técnica, segurança, zagueiro, né? Até porque lá, qual o nome do rapaz que substituiu ele, que o pessoal fica Marcelo. meio... o pessoal não... O Marcelo tem quantos anos? Marcelo, tu sabe, Romo, quantos novinho, ele tem? 25, pois é, já 25, né? Acho que uns 25, acho que tem uns 25. Não, já era pra ele ter mais segurança, mais experiência, mas ainda assim, o seu Samir, né? É Samir, perfeito? Exato. Eu confundo Samir, Wallace, isso é uma coisa que eu olho assim pra eu falo, caramba, quem é quem aí? Mas enfim, vamos lá. Um é branco e outro é preto, não dá pra confundir. Mas Samir e Marcelo já dá pra confundir. O fato é o seguinte, Malagueta, sem piada de... Eusébio Santos, abraço Eusébio Santos. Malagueta, vamos lá, mas o Samir, ele tem muito mais rodagem, ele tem muito mais entrosamento com o Wallace, fora que o Marcelo ele entrou no fogo também. Ele entrou ali, não entrou porque conquistou vaga. Entrou porque o outro se contundiu e tá se contundindo direto. Não, e o reserva dele foi pro PAN.
Inclusive O Bressan, aliás, o Grêmio que é a volta dele, né? Exato. Inclusive, o Bressan, na última partida, até foi adaptado como volante. Ai, meu Deus, ele não joga nada como zagueiro. Não, imagina adaptado como volante. O que, no Brasil, isso? No Brasil. Que ontem. coisa, meu Deus do céu. Aí o Brasil, o que aconteceu com ele? Perdeu. Bronzil. Bronzil. Ele tem 24 anos, Lucas. Não é tão novo, mas também não é velho, não né? é um idoso, Falei não. 23, ser 25, 24. 24, fez a média, né? Fez a média, é verdade. Então, gente, aí talvez seja a opção de colocar o Samir de volta, recuperando-se aí de lesão, mais uma lesão, ou o próprio César, né, que foi contratado agora junto ao Benfica, por Que empréstimo. também é novo. Também é novo, esse tem 22. Pois é. O Flamengo precisa de um cara ali. Alguém beira os 30 ali na zaga do Flamengo? Não. Pois é, eu acho isso errado. O Wallace, né? O Wallace é o único mais velho, né? O Flamengo devia ter mais pensou um. no Hever, que tá na reserva do Inter. Excelente, Seria meu amigo, excelente. se vier, Seria monstruoso, muito bom zagueiro. Mas sem ritmo de jogo, né, Lucas? Não, mas ritmo de jogo se ganha. Esse cara aí que vem agora da Lazio tem ritmo de jogo? Esse Ederson? César O Martins. César tem ritmo de jogo? Não, era isso que eu ia comentar. Então pronto. O Samir volta sem ritmo de jogo, ele voltando, o Wallace passa pra terceiro zagueiro e o Samir fica como quarto zagueiro. Que é o ideal, né? Que é o ideal, né? Ele Como o rende Zico mesmo falou, ele rende muito mais como zagueiro central, né? muito mais, muito mais. O César também, só fez pré-temporada no Benfica, então também não tem ritmo de jogo. E o Bressan não vai jogar também, então não sei. Pô, o Esse Flamengo Hever complicado. fez gol esses dias aí pelo Inter. Tá jogando o Hever. Eu acho que seria uma ótima. Tá pro Flamengo. nativa. Rômulo, você dispensaria o Bressan? Olha, Lembrando que o Flamengo tem um Fraustes no elenco ainda, que o Cristóvão usa muito pouco, usou como volante, que nem a posição dele. Ah, esse Cristóvão, hein, Lucas? Não, ele gosta de inventar. Eu falava isso, ele chegou e falou: o Cristóvão adora inventar uma coisa. Ele adora cismar com um cara numa posição errada e insistir. Botar lateral direito na esquerda, Pois é, zagueiro pra como quê? volante. Pra quê? Os caras estão ali há anos adaptados. E já tinha o Jorge naquela época, já tinha o Jorge. eu não liberaria, não pela qualidade técnica do jogador, por um outro motivo, pela questão de elenco. O Flamengo precisa desse jogador, que é mais regular que o Samir, que se machuca constantemente. E eu acho que sim, o Flamengo precisa desse jogador, tá na ativa lá, jogando no PAN. E tem que ter mais uma opção pra zaga. Elenco, né? O que o Lucas fala, né? Pra que dispensar o elenco, né, Lucas? Pra quê, né? Parece que é lei. O Flamengo não pode ter um segundo time bom. Não tem porquê. Todo mundo sabe, a gente já joga campeonato de pontos corridos. Há quanto tempo? Há 12 anos. Todo mundo sabe que tem que ter elenco. O Flamengo traz um cara, parece que não, tem que mandar o outro embora. Por quê? É proibido o Flamengo ter duas peças muito boas na mesma posição? Não tem centroavante, né? Pois é, era pra ter o Alex. Por que o Alexandre foi embora? Inclusive, amanhã vai ser o sorteio das eliminatórias da Copa. Vamos ver quando que o peruano não vai poder jogar. E aí o Flamengo vai botar quem? Não tem o Eduardo, não tem o Alexandro. Nixon machucou. Tá fora do ano, nem joga mais esse ano. Pois é, então falando agora da parte... Pra terminar então o jogo, pra gente falar da parte política... Só mais um detalhe que eu acho que é interessante. A gente valoriza muito o Guerreiro, justo, ele mudou a cara do Flamengo, incorporou não só energias positivas, mas tática e técnica também. Pro Benjamin Bach, comentarista e jornalista, é o melhor atacante da América do Sul. Concordo, totalmente. Agora só tem um problema. 3 jogos, 3 vitórias e nos 3 jogos a dupla Sheik e o Guerreiro. O Sheik fazendo o papel dele lá, se sacrificando, correndo atrás de lateral, dando passe. Primeiro jogo que o Sheik não vai jogar. Então vai ser interessante ver como o Flamengo vai se comportar. Lembrando que o Flamengo, depois da vinda desses dois jogadores, passou a roubar mais bola no meio campo e a criar mais. Contra o Grêmio foram 17 finalizações. Há muito tempo o Flamengo não criava 17 finalizações no jogo. Então é interessante ver como vai se comportar. Não necessariamente 17 chances de gol, né? Mas 17 finalizações, exato. 17 tiros à meta adversária. Mas já é um avanço enorme. Eu quero ver como é que o Flamengo vai se comportar sem o Sheik. Eu acho que vai ser complicadíssimo. Eu acho que não tem a altura dele, não. Não tem a altura dele. E a opção é colocar ou um volante ou um meia, né? Ou o próprio Arthur Maia ou mais um volante, né? Já que tem a volta do Cáceres, pode jogar com 3 volantes. Voltar a história de 3 volantes não dá, né? Eu acho que não dá. O próprio né? Alan Patrick, que eu ia até comentar que o Alan Patrick joga mais pela meia esquerda, então pode ser uma boa opção, sim. Seria uma boa com o Cirino e com o próprio Guerreiro na frente. Acho uma excelente opção, até porque a função do Cirino é essa, né, Lucas? Exatamente. E o interessante é que o Alan Patrick ele tem que cair pela lateral mesmo. Isso aí que você falou, eu já defendo isso há muito tempo. E ainda mais sendo laterais da estirpe do Jorge, o Pará também, né? O Ayrton agora que tá... o Ayrton é mais bola parada. Eu também não vou cobrar do Ayrton grande presença ofensiva, até porque não tem muita idade pra aguentar o ritmo. E, enfim...
Mas no mais, podendo dialogar com o Jorge, com o Cirino, o Guerreiro sabe fazer também. Igual foi o gol contra lá o Náutico. Foi mais ou menos isso. Foi uma triangulação. Sheik, Everton e Jorge. Exato. O Everton também pode estar dentro desse bolo. Então bota mais esse meio ofensivo e bota ele pra cair nas pontas, sim. Não tem, hoje em dia não existe essa obrigatoriedade do cara ser 10, do cara ser aquele cara clássico. Não tem pra quê. Ele pode fazer uma função de lado de campo. Pra mim seria... Foi mal, o Rômulo pra mim seria Alan Patrick, sem dúvida isso. Alan Patrick mais centralizado, com Everton por um lado e Cirino por outro, e o Guerreiro centralizado na frente. Como mais um homem pra tocar a bola, articular a bola. Eu acho interessante. O Alan Patrick solto ali, de um lado pro outro. Ele já mostrou que sabe fazer isso, inclusive contra o Vasco. O Flamengo mudou um pouco por causa dele, exatamente no segundo tempo. Primeiro tempo foi nada, o segundo tempo ameaçou o Vasco por causa dele, né, o Malagueta? Foi Flamengo o tempo todo. Dos 20 minutos pra lá foi mais incisivo o Flamengo e o Vasco só se defendendo aos trancos e barrancos. Só chutão, né? Só chutão. E o Vasco não jogou o segundo tempo. Chutão. Então... Agora, R$200 a cadeira e R$100 arquibancada. Tá salgado, hein? Tá salgado. Pra quê? Pro jogo do Flamengo e Goiás lá no Serra Dourada. Mas aí pra torcida do Goiás também ou só pra torcida do Flamengo? Pras duas torcidas, né? Pras duas torcidas? Porque normalmente tem esse negócio, essa prática de cobrar mais caro do visitante, né? Que eu acho errado. Eu também acho errado. Muito caro. Agora eles estão aproveitando, porque o Flamengo é um clube de massa. Vamos logo botar ingresso aqui. O Flamengo sempre lota lá, né? Sempre lota, lá em Goiânia. Eu já vi até, me lembro do Hélio dos Anjos, que tantas vezes passou pelo Goiás, inclusive esse ano já esteve no Goiás também. Ele reclamava, vocês vêm aqui lotar estádio pra torcer pra time de fora. Vocês são a vergonha do estado e tal. Isso sempre acontece. Agora eu não sei se vai lotar pelo preço e também porque o Flamengo tem jogado em Brasília, né? Pelo menos não jogou esse ano, mas tem jogado nos últimos anos. E aí Brasília e Goiânia é muito perto. Mas então, falando agora um pouco da política do Flamengo, Rômulo, no primeiro palpite, vai. Carlos Malagueta, já tá com o microfone na mão. Seu palpite pra Goiás e Flamengo às 4 horas no domingo. Esse domingo agora. 2-0 Flamengo. 2-0 Flamengo. Muito audacioso. Lucas Haddad. O jogo aí é 4-2 Flamengo, o Goiás é totalmente aberto e o Flamengo ainda tem seus problemas defensivos. 4-2 Flamengo. Rômulo? 2-1 Flamengo, 2-1 Flamengo. Todo mundo apostando na vitória do Guerreiro marcando um golzinho. Na vitória do Flamengo e agora Salvador Rangel. Vai, Salvador. Vai ser 2-2. Salvador do contra, né? Olha lá, ele faz um sinalzinho, tá todo mundo te vendo ali, hein, Salvador, pela câmera ali, hein? Eu acho que acabou a memória da câmera. Parou de Esse jogo empata, né, Salvador? Todo mundo. Eu vou embora com você, né, Salvador? Tô só sendo filmado, né, Salvador? Então, eu não vou, agora, não, falando Salvador. falando um pouco. Meu palpite, 2-1 Flamengo. Agora falando um pouco da política, Rômulo, política do Flamengo, a chapa azul se dividiu, a chapa esquentou, mas continuou azul, hein? Se dividiu e agora Valim para um lado e Bandeira do outro, os dois garantem que serão candidatos a presidente, o que abre a possibilidade para fortalecer uma terceira chapa, né? Para a volta de Patrícia Morim, para a volta de Márcio Braga, Delair Dombrowski, coisas do tipo, né? Esses dragões aí do passado. Exato, vamos ver. O Lucas tá rindo aqui, cada hora um ri. A Patrícia ainda tem muito respeito com o pessoal dos esportes olímpicos. Mas vamos ver, ainda tem o BAP também, ele deve se posicionar. Do lado do Valim. Do lado do Valim, né? E aquele camarada que fala, acabou o dinheiro? Márcio Braga. Ele não vai voltar? Pode ser, né? Não, o grupo do Márcio Braga... Não, eu te digo mais. Pode ser, não tá descartado. O grupo do Márcio Braga é tipo o PMDB da Gávea, ele que mantém a estabilidade de um lado pro outro, independente de quem tiver no poder. Tá. Olha, a comparação foi boa, gostei. Boa análise. Não, é complicado, porque... Então, muito bem, às 7h59, tá na hora de mais um intervalo, né, Lucas? Tá, nós vamos até 8h08. Tá na hora de mais um intervalo, então Salvador Rangel, estamos todos no São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados na Jogada, e nós torcemos sem parar, Salvador. Nós torcemos sem parar. Rômulo perdeu o bonde. Segunda-feira eu trago um bumbo aqui, um bumbo e um surdo. Vai virar uma bateria de torcionalidade isso aqui. Então, Salvador, vamos que vamos, porque a gente já volta. E aí, você que é empresário e quer dar aquela guinada no seu comércio ou negócio, venha ser parceiro da equipe que é a nova sensação do rádio esportivo brasileiro. E é claro que eu tô falando dos Antenados na Jogada, com o programa São Gonçalo Sport Show. Ligue agora mesmo para 21998319076. 21998319076. Vamos crescer juntos, valeu? Aquele abraço! Ai,
se eu te pego. Nossa! Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Mande sua mensagem para o WhatsApp 99987-4802. 99987-4802. Às 8h02, a gente segue no São Gonçalo Sport Show para falar do Vasco da Gama. Vasco da Gama, Salvador Rangel. Vai, Malagueta, pega o violino. Hoje temos Malagueta aqui tocando ao vivo, hein? Esse cara é um talento, né? Olha a cara dele, ó. Pena que não tá filmando mais. Pô, e o Rodrigo acreditou, né? Que ele toca mesmo violino, né? Não, Rodrigo acreditou. eu falando, ó, Rodrigo, isso aí foi gravação do nosso companheiro Carlos Malagueta. O cara falou monstro ele, hein? Monstro. Que isso aí monstruoso. Formado, já tocou em orquestra e tudo mais, já tocou em orquestra, mentira. Olha só, Malagueta e amigos de mesa, o Martin Silva participa de treino e deve voltar ao Vasco contra o Palmeiras. E a importância dele para esse retorno ao Vasco. A gente anunciou isso desde antes aqui, eu falava que ele ia voltar contra o Palmeiras. E eu vou deixar até o Malagueta, né? Já tá pedindo a palavra aqui para falar. Martin Silva, é aquela liderança, Malagueta, é aquela liderança? Amigos ouvintes internautas, Lucas Haddad tem toda a razão, é a liderança. Estavam falando por aí que ele iria para o São Paulo, é falta do que falar, mas ele volta no domingo e o Vasco precisa mesmo dele, porque o Vasco, ele ainda depende muito de um bom goleiro. Os dois garotos estão agarrados, fizeram até a parte dele. Falharam, sabe? O Charles lá, o Tirulipa, andou falhando. Já o outro, o Jordi foi direitinho, agarrou melhorzinho. Só que o que acontece? O Vasco vem de um resultado Copa do Brasil em cima da equipe do América Mineiro, dentro de casa 3-1, ou América de Natal, deu uma melhorada. Aí foi e buscou o Fluminense. Que conseguiu graças a uma pataquadas do goleiro dele, né? Já contra o Grêmio, o Vasco perdeu de 2-0, mas jogou até direitinho. Começou ali, mostrando o que tá um pouquinho diferente. Foi pro jogo do América de Natal, o Vasco dentro de casa tinha obrigação de ganhar. Foi quando eu estive aqui, falei, olha, hoje o caldeirão vai ferver, se o Vasco perder, vai ficar estranho. Não ficou, porque o Vasco venceu até bem, convenceu, 3-1. O Vasco foi pro clássico contra o Fluminense. Primeiro tempo, o Fluminense amplamente dominou o jogo, só que o Vasco teve o fator decisivo e favorável, porque o Vasco conseguiu os gols no momento certo. O Vasco saiu no primeiro tempo com um gol, 1-0, foi lá pro intervalo, voltou pro segundo tempo, fez duas linhas de dois, como o Rômulo falou aqui. O Vasco se entrincheirou lá na defesa, saía bem nos contra-ataques, tudo direitinho, só que numa falhazinha do Cristiano, o Vasco deu bobeira lá e o Fluminense saiu no contra-ataque e o Fluminense... Malagueta, falando agora desse jogo, Malagueta. Só que o Vasco virou o jogo lá. O Vasco encontrou os dois gols no momento certo. E pro jogo de domingo contra o Palmeiras, o Vasco vai jogar direitinho. Já tá com cara de Vasco novamente. Não vai perder pra Palmeiras não. E o Palmeiras tá incendiando aí com comentários tolos, coisas dizendo que vai chegar aqui em São Januário, vai desbancar o Vasco. Vai nada. O Palmeiras vai perder esse jogo. Palpite desse jogo. Quer ver uma novidade? Sim. O técnico fechou o treino, não deu a menor pista de qual vai ser a escalação. Fechou o treino. Isso aí não tem... Celso Roth dessa vez. Começou com o Doriva lá atrás, hoje Celso Roth fechou o treino. Mas ganha o jogo é dentro do campo, gente. Não, mas agora era isso que eu ia comentar. Mais do que 3 vitórias, 2 delas contra o América de Natal, que é um time de Série C,
O que eu mais gostei no Vasco é que o Vasco conseguiu 2 bons jogadores, assim, pra contar com eles. O Emanuel Biancucci, que vem jogando bem, e o Thales. O Thales foi muito bem, assim, desde... o Thales vem bem. O Thales vem crescendo. Eu acho que o menino vai assumir a titularidade. Mas sempre fica nisso, o Thales no final sempre faz isso aí. Quem melhorou bem, Rômulo, foi o John Clay. John Clay tá jogando muito bem. John Clay tá mandando um recado agora, tanto nos jogos contra o América e quanto nos jogos contra o Fluminense. E só pra encerrar aqui, definir a importância, né, do Martin Silva, ele tá fora desde 11 rodadas. 11 rodadas que ele tá fora, e o Vasco tá dentro da zona de rebaixamento há 10. Ou seja, o Martin Silva não pegou o Vasco na zona de rebaixamento. E tá recebendo agora quase na vai lanterna. tirar. Principal jogador do Vasco. Então, lembrando que o John Clay no primeiro tempo do Fluminense Vasco jogou na direita, no segundo tempo ele inverteu, foi pra esquerda. Então tá na hora de palpites, porque hoje é sexta-feira e hoje é o último programa antes do jogo, e eu começo com Lucas Haddad. Olha, Malagueta, você me desculpa, mas eu acho que... Você falou que o Palmeiras não vai acontecer em São Januário. Eu acho que o Palmeiras está numa ascendente excelente. E eu vou ter que, infelizmente, apostar contra o Palmeiras. Contra o Vasco. Infelizmente. Malagueta não pra gostou. mim vai ser 3-1 Palmeiras. 3-1 Palmeiras em São Januário. Não esquece tenho que em São culpa. Januário. Palmeiras tá no nível à frente do Vasco. O Vasco se encontrou agora. O Palmeiras já se encontrou há rodadas atrás. Esse é Lucas Haddad, comentarista. Da verdade, eu peço agora a Salvador Rangel, já que tá com o microfone do ladinho. Salvador Rangel, seu palpite pro jogo. Jogo de Vasco e Palmeiras. Vasco e Palmeiras, eu acredito que vai dar Vasco da Gama de novo. Vasco da Gama vai ganhar aí 3-2. 3-2, muitos gols. O Salvador gosta desse placar. Rômulo? Eu acho que a chave do Vasco para tentar um bom resultado é frear a velocidade do Palmeiras, como fez com o Fluminense. Eu aposto em 1-1. 1-1. Malagueta? Assim como o Sport e Palmeiras foi 2-2, foi um jogo difícil, 3-2 Vasco. O Salvador tem razão. 3-2 Vasco foi com o Salvador Rangel, e eu aposto... David Sharp. 2-2. Eu aposto que vai ser um jogo complicado e que o Palmeiras consegue empatar no finalzinho. Então, é isso. Só às 8h07. Falamos um pouquinho da Série B, porque o Botafogo joga amanhã contra o Bahia. Solta o Botafogo aí, meu filho. É o Malagueta de novo? É o Malagueta, agora tocando teclado. Mas isso é violino, cara. Ah, é? É, lógico. Pra mim isso é teclado. Não, isso é violino. Não, Malagueta? É teclalino, é um teclado com violino. Rômulo, fala pra ele que isso é teclado, pelo amor, que é violino. Meu Deus. Olha só, o Botafogo, galera, alguém se arrisca a falar sobre o jogo de amanhã, Botafogo e Bahia, às 4h30 no Newton Santos, o Newton? O Jair Ventura vai comandar o Botafogo contra o na Bahia. Fonte Nova. E contra não é no Newton Santos? Não. É na Fonte Nova, perfeito. É fora. Rômulo Diego. O Botafogo pega o Bahia fora e depois pega 2 jogos em casa na sequência, Criciúma e o Luverdense. Perdão, então, na Fonte Nova. O Ricardo Gomes só assume contra o Luverdense. Então, ou seja, Bahia e Criciúma, o Jair Ventura que vai comandar o time. Ele também fechou o treino, né? Isso tá virando moda, então não dá pra saber como é que o Botafogo vai a campo. Jair Ventura que espera um jogo, né? Um grande jogo. Até porque é um jogo bom lá na Fonte Nova, ele confia que o Botafogo pode vir com 3 pontos, até porque o Bahia, ele crê que pode vir pra cima, né? Joga em casa e tal, tem que subir, também tem a pressão de time grande. Bahia, pra quem não sabe, bicampeão brasileiro, 5-9, 88. E ele diz isso, um jogo muito difícil contra um time que está 100% em casa. Nada melhor para o Botafogo que quebrar essa sequência agora, aproveitar que não precisa ter tudo sobre os ombros, a responsabilidade sobre os ombros de ter que atacar, pode aproveitar as brechas que o Bahia deixar na empolgação lá da sua torcida. E enfim. Acho que ele vai tentar jogar pelo empate, né? Vai tentar jogar ele mais, diz aqui, vai sair na boa, né? Conhecemos o time, vamos lá para buscar a vitória. Ele disse aqui, declarou. O Jair Ventura vai ser na prática também, né? Não, pois é, o fato é que é possível, porque o Botafogo ele se sente também à vontade em jogar contra adversários que botem ele contra a parede. Ele tem um jogo verticalizado, ele tem infiltrações do Arão, tem, como eu posso dizer, o Luiz Henrique ele também fazendo um bom campeonato, já mostrou que se tiver espaço sabe finalizar, tanto de cabeça como pé direito, pé esquerdo. Quando jogou fora contra alguns bons adversários como o Paysandu ganhou, por exemplo, né? Pois é. Ganhou do Atlético Goianiense também.
Vamos ver. Eu ainda acho que o Botafogo tá mais pra o empate tá bom. Posso passar a escalação? Tá trocando. Pode não, muitas deve, peças. por favor, rapidinho aí. Então vamos lá, o Botafogo deve atuar com Jefferson, Luiz Ricardo, Renan Fonseca, Diego de Areta e Jean. Dierson, William Arão, Lulinha, Otávio Sassá, Fernandes e GG. Luiz Henrique no ataque lá, o centroavante. É muito diferente o time do que vinha jogando e com um ataque só do Luiz Henrique. E agora Luiz Ricardo de muita lateral. responsabilidade, Luiz Ricardo de lateral, ganhou a vaga, né? Que é no caso porque ele atuava mais como meia ou como um ala, agora ele vai ter que fazer também a função de defender. Enquanto o Gilberto não volta. Né? Pois é, ele era o lateral da Portuguesa quando ele se destacou e tal, era um bom lateral. Não sei como ele vai ser agora de novo. Então muito lateral. bem, palpites, Rômulo, Diego Moreira. Acho que 1-1. 1-1. 1-1, então empata fora de casa. Lucas? 2-2. Também empate com mais gols. Salvador Rangel? Times Botafogo e Bahia. Bahia e Botafogo. Botafogo e Bahia. Olha Bahia só, e Botafogo lá na Bahia. Eu Bahia. acho que vai ser difícil pro Botafogo, mas o Botafogo ganha de 2-1. 2-1, olha só. Confiante nos times cariocas, menos no Vasco. E agora? Se o Botafogo jogar bem, 1-0 Botafogo. Se o Botafogo joga mal, 1-1. Malagueta, não Nos tem jogos, isso. Não tem lugar de jogar mal. 1-1, Palpite que você acha? Gol do Sharp Alvinegro, pronto. Sharp Alvinegro, meu Deus do céu. Olha isso, Lucas. Sharp Alvinegro. Pra Eu quem não aposto- sabe, o Luiz Henrique é parente do David, viu, gente? É, meu irmão. Eu aposto na vitória do Bahia, 2-1. 2-1, Bahia lá na Fonte Nova. Acho que o Botafogo tá numa fase que não tá boa e não fez bem demitir o René Simões. Então, 2-1 às 8h11. Tá na hora de, antes dos destaques finais, só dar a informação do Léo Moura, gente. Ele poderia sim jogar lá na Índia, porque a temporada não é igual aqui do Brasil e dos Estados Unidos. Então ele poderia jogar, já está apto a jogar. E ele iria pro Gol UFC, que é o time do Zico, né? Que o Zico já treinou. E é treinado por Zico ainda até hoje. Voltou a ser treinado. Além do Léo Moura e do Jonathan, contratação também brasileiro, agora junto com o Léo Moura, já estão certos o zagueiro Lúcio, ex-seleção, que jogou no Palmeiras e São Paulo, o goleiro Ellington e os atacantes Reinaldo e Vitor Simões, que defenderam o Botafogo em 2009. Pois é, ô David, sem destaques finais hoje, eu vou só atualizar, porque a gente não tem tempo, já passamos e muito. E hoje é sexta-feira, Salvador. Exatamente. E pra finalizar, os jogos da Série B de hoje. Na sexta-feira, América Mineiro 1, Boa Esporte 0. O jogo já começou, tá aos 43 do primeiro tempo. 21h50, Bragantino e Atlético Goianiense. Então, muito bem, muito bem, muito bem. 8h12, a última do Rômulo Diego Moreira. Salvador, pode colocar aí, não tem um grande destaque, mas dá tempo, vai um pouquinho mais. Hoje é sexta-feira, passou tudo muito. tudo pode. Vai, menino, vai. Tem 1 minuto, vai, Rômulo. Então tá, meus dois últimos destaques aqui rapidinho. O Botafogo tá articulando pra ter de volta o Caio Martins. Eu até ia lembrar o meu jogo que eu fui a última vez no Caio Martins, mas eu vou deixar pra segunda ou terça-feira. Isso, muito bem. E a outra é os ingressos pra final da Libertadores, entre R$70 e R$262. O preço, convenhamos, barato, né? Pra final de Libertadores. 70 a R$262. Ó, dos times cariocas que fizeram final de Libertadores nos últimos tempos, eu lembro o Fluminense. O ingresso era 150 conto. Carlos Malagueta. Malagueta, vai você agora, suas considerações finais. Um abraço pro pessoal lá de São Gonçalo, Niterói, Alcântara. Eu tô com saudade de cruzar a ponte. Um abraço pra você, Eusébio Santos. Domingo vou estar ligado lá te ouvindo, meu camarada. Tô te ouvindo, velho. Um abraço, meu craque da voz. Figurinha também, né? Virou figurinha. E o Luciano Mano Velho também. Muito bem, o meu destaquezinho rápido final vai pra luta do UFC desse fim de semana, dia 25, sábado. Renan Barão, precisa tirar a roupa. Malagueta, ele ficou pelado, mas bateu o peso, conseguiu bater e não cumprimentou o TJ Dillashaw. Ô Lucas, você quando vai se pesar na farmácia, não fica pelado Não fico não. E outra, ainda bem que ele ficou pelado pra bater o peso, não pra bater outra coisa. Então vamos logo, encerra isso aí. Maria, meu Deus do céu, depois dessa, a gente encerra o programa. Você ouviu o São Gonçalo Sport Show na equipe Antenados da Jogada na Rádio São Gonçalo FM, a rádio que leva São Gonçalo até no nome. E Salvador Rangel, torcemos sem parar. Vai que é tua, que bom fim de semana. Vai que é tua. Segunda-feira a gente hoje volta. É sexta-feira, vale tchau, tudo. Tchau, valeu. Depois dessa eu vou... Olha só, vocês por favor não voltem aqui mais. Valeu, né? Um abraço, valeu. Mente poluída.